nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós celebramos então com alegria hoje a festa da transfiguração do Senhor. E mais do que nos admirarmos deste dia, nos admirarmos da cena impressionante, maravilhosa que o Evangelho nos apresenta, o Senhor deseja que nós hoje aqui também experimentemos, vejamos a glória de Deus com os olhos da fé. O que aconteceu naquele dia? O Senhor subiu ao monte com Pedro, Tiago e João. E o Evangelho diz que ele se transfigurou, ou seja, ele mudou de figura, mudou de aparência. Seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brilhantes, como diz o Evangelho segundo São Marcos, como nenhuma lavadeira da face da terra seria capaz de alvejar. Mas é preciso que compreendamos bem o que foi isso. Esta manifestação gloriosa de Cristo, este transfigurar, este mudar de aparência, não foi um mero revestimento. Não foi de fora para dentro. Não foi como se, imagina só, um rosto brilhando porque tem uma luz em direção a ele. Não foi isso. Foi de dentro para fora. A transfiguração do Senhor foi um prorromper de dentro para fora da glória que ele já tinha antes. Isso significa que a transfiguração de Cristo não mudou quem ele é, somente revelou, somente mostrou. Esta glória que está aqui na primeira leitura, né, na profecia de Daniel, foram-lhe dados poder, glória, realeza. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, o seu reino um reino que não se dissolverá. Esta glória já estava presente desde sempre. Eu vejo, por exemplo, esta criança aqui. E tem outras, né, aqui nesta igreja. Desde o presépio em Belém. Pensa naquela criancinha que estava indefesa naquele estábulo. Aquela criança já tinha dentro de si a glória que ficou visível sobre o Monte Tabor, na transfiguração. E aquela glória permaneceu na cruz. Aliás, hoje, daqui a pouco, nós vamos renovar a bênção desta cruz que foi restaurada, está muito bonita, né? E ela mostra as chagas, os flagelos de Cristo. Na cruz ele não estava transfigurado, ele estava desfigurado, mas dentro ali, nele, havia a mesma glória. Por quê? Porque, meus irmãos, ele é Deus. Ele é Deus humanado, Deus feito homem, Deus encarnado. Esta glória pertence a Ele. Nós podemos imaginar assim, nossa, como deve ter sido ver aquela cena da transfiguração, né? Imagina só, você estar diante de Cristo e ver aquele brilhar da sua glória, e mais, ver Moisés e Elias aparecendo, confirmando que Jesus Cristo é a plenitude de toda a revelação, que todo o Antigo Testamento apontava para Ele. Depois ainda uma nuvem luminosa que mostrava ali a presença do Espírito Santo e a voz do céu vindo, que é a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, escutai o que Ele diz. Tudo isso deve ter sido maravilhoso de ver. Mas, meus irmãos, onde eu quero chegar aqui
é no ponto seguinte. Também nós podemos ver tudo isso. Eu e você. Sim, nós veremos a glória de Deus no céu, plenamente. Nós o veremos face a face. Mas já aqui e agora, nós podemos ver com os olhos da fé. O Senhor deseja isso. Ele deseja se mostrar a nós. E isso nós podemos experimentar através dos chamados atos de fé, que nós experimentamos sobretudo na oração. E aqui eu não estou falando de qualquer oração, entendam? Eu não estou falando simplesmente de repetir palavras. Não estou falando simplesmente de estar fisicamente aqui na igreja, por exemplo. Hoje, agora. Eu estou falando daquilo que São Boaventura, um grande santo, chama de elevação da mente a Deus. É preciso, para ver a Deus pela fé, para experimentar a glória de Deus pela oração, é preciso fazer da oração um subir o monte. Agora, aqui, nesta igreja, o que é subir ao monte? Significa deixar as coisas baixas. Deixar aquilo que pertence à terra. Deixar as distrações. Aquilo é aquele sursum corda que o padre diz na missa. Corações ao alto. Eu lanço o meu coração para o Senhor, a minha mente, o meu pensamento, e me coloco ali pronto, em prontidão, para o momento em que Ele quiser se revelar a mim. E então, pela graça de Deus, acontece aquilo que eu dizia agora, se chama ato de fé. E aí você vê a Deus pela fé. Quer ver um exemplo? Muito simples. E eu acredito que você já tenha experimentado isso na sua vida. Deus queira que muitas vezes. Se não, é tempo de começar a experimentar. Por exemplo, na comunhão eucarística. Quando a gente recebe a hóstia consagrada, em estado de graça, é claro, com confissão em dia, senão não se aproveita nada, não se aproveita graça nenhuma, pelo contrário, o estado da alma piora. Mas, mesmo estando em graça, você está com a comunhão em dia, mas não significa que quando você comunga, você vai colher muitas graças dali, se o coração não é elevado. É possível entrar na fila da comunhão como quem entra em qualquer fila. E receber a Eucaristia como quem recebe qualquer coisa. E aí você, olha só, você está com Cristo dentro de si, mas não sobe o monte com Ele. Porque depois que comunga, fica ali distraído. Olhando qualquer coisa, esperando o tempo passar. Mas por outro lado, e talvez você possa se lembrar agora de um momento assim, quando você comunga, faz uma boa ação de graças, Deus pode te dar a graça daquele momento em que, de repente, você recebe uma luz dentro de si. Uma luz, uma iluminação mesmo. São Pedro fala disso aqui na segunda leitura. De ter a palavra de Deus diante dos olhos, como lâmpada que brilha no escuro até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Uma estrela se levanta dentro da nossa alma, o sol. E de repente, eu vejo. Quer dizer, eu vejo que a Eucaristia é Cristo. Não estou falando de ver assim,
de enxergar um desenho de Cristo na hóstia. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de ver com os olhos da fé. Cair as escamas dos olhos. Contemplar espiritualmente. Ou então, um outro exemplo, imagina só a Sexta-feira Santa, quando não tem aquele momento do beijo da cruz, né, a adoração da Santa Cruz. Imagina quantas pessoas vão àquela fila. Mas talvez alguém vá àquela fila como quem está subindo ao monte. E quando se ajoelha diante daquela cruz e a beija, de repente, algo se acende na alma. Eu beijo aquela cruz. E eu já sabia que Cristo tinha morrido por mim, mas agora eu sei de verdade. Agora eu vejo. Isso é um ato de fé. E isto só faz quem sobe ao monte. Porque aí o véu se rompe. Como o véu da humanidade de Cristo cobria a sua divindade, mas naquele momento ele se rompeu. Existem muitos véus que nos impedem de ver a Deus na nossa vida. E a oração vai tirando esses véus. Até que o próprio Deus tira o último véu e se mostra a nós. Se não existe isso, sabe o que acontece? A vida na igreja se torna apenas protocolar. Se não existe essa experiência constante, este buscar, este corações ao alto, se vem à missa simplesmente porque a mãe vinha e a avó vinha. E aí eu tenho que trazer meu filho sei lá para quê. E então não se faz experiência interior, de vida interior. O Senhor deseja hoje que todos nós o vejamos. Tem uma passagem de uma carta de São Paulo que diz assim, que quando Cristo aparecer em sua glória, nós seremos então semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. É isso que acontece a partir daí. Quanto mais nós vemos a Deus pela oração, mais semelhantes a Ele nós vamos ficando. Nós, agora é que vamos sendo transfigurados. Isso se chama santificação. É a santidade que vai acontecendo. A santidade não é mero esforço humano, não é um decidir ser bonzinho, fazer coisas boas. Não, é a ação do Espírito Santo na minha alma, que vai acontecendo dia a dia, pela vida nos sacramentos, pela vida de oração, pela vida penitencial. E aí o amor vai crescendo dentro de mim. No final, quando o Senhor vier na sua glória, no juízo final, vai acontecer a ressurreição dos mortos. E os santos, eu quero dizer, todos aqueles que forem para o céu, ressuscitarão com seus corpos gloriosos. O nosso corpo será como o corpo de Cristo transfigurado. Este rosto resplandecente, brilhante, como o sol, será o nosso corpo. Mas, lembro a todos, assim como a glória de Cristo no Monte Tabor, não foi de fora para dentro, não foi um revestimento apenas, mas foi de dentro para fora, foi um prorromper interior. Assim também a nossa glória no céu. A nossa glória no céu será também de dentro para fora. Deus estará em nós. Nós estaremos transformados interiormente em Cristo. Então, os nossos corpos serão gloriosos, porque antes a nossa alma está unida a Ele. É por isso que o céu não é um decreto, você entende? É por isso que o céu não funciona a decreto. Não dá para simplesmente Deus dizer, olha, tá bom, pode entrar no céu. Porque o céu não é isso. O céu
acontece primeiro dentro de nós. E começa aqui. Que hoje, nesta Santa Missa, nós escolhamos subir ao monte. Escolha isso. Pede ajuda do teu anjo da guarda hoje para isso. Meu anjo da guarda me ajuda a fazer desta missa um subir ao monte, porque eu quero ver a Deus.